senhor fala em construção democrática, mas eu entendo que o que está acontecendo lá é uma destruição da democracia, que um dia houve no país. A Venezuela já teve democracia. Eu fiquei impressionado com o fato de que havia milicianos com armamentos pesados próximos a locais de votação, o que obviamente configura, no mínimo, um constrangimento às pessoas que devem ter a liberdade de exercer o voto sem serem coagidas. Não podia fazer fotos, eu por não ter credencial fui, digamos, de certa forma camuflado. Não é fácil, afinal de contas, eu, com o meu fenótipo europeu, obviamente, dificilmente consigo chegar na Venezuela como observador local. Eu me pergunto, o que é preciso acontecer para que Lula e o PT considerem de fato uma ditadura? Maria Oropesa, que é uma militante da causa da liberdade na Venezuela, foi presa, filmou tudo do segundo andar do edifício em que mora. Pela primeira vez, a sua mãe conseguiu visitá-la. Ela foi presa no dia 6 de agosto, no dia 8 de outubro. Nós temos uma cautelar da Comissão Interamericana de Direitos Humanos em favor de Maria Oropesa já, como se faz com mais de 25% da população venezuelana fora do país. Hoje, nós estamos recebendo muitos venezuelanos aqui no Brasil, em virtude dessa guerra política que há lá dentro. Que me perdoem, mas eu vejo isso muito na imprensa e colunistas, são opiniões que são feitas a seu respeito. Quando o acusam de antissemita, como o senhor responde a essa acusação? Eu gostaria de saber, porque muitas pessoas, inclusive da comunidade judaica, me mandaram perguntas nessa direção. Primeiro eu queria fazer um comentário com muito respeito, mas também causa um pouco de espanto para quem acompanha esses acontecimentos todos na Venezuela, que são lamentáveis. Eu me solidarizo totalmente com o povo de Roraima. E, aliás, uma das coisas que nós queremos obter é que seja religada à estação de Guri, a Roraima, que tornaria a energia mais limpa e mais barata. Foi algo que foi lançado na época que eu era ministro do Itamar Franco. Foi realizado no governo Fernando Henrique e agora, infelizmente, está cortado. Então, essa seria, por exemplo, uma maneira de ajudar. Eu estou me detendo antes sobre essas questões de migração, que são mais imediatas, elas são muito difíceis. Se pergunta a alguém no Texas e na Califórnia como é que eles recebem, é complexo isso. Não é mudando o regime no México que vai acabar a imigração. Você vê um país mais rico. Agora, o que eu quero chamar a atenção, porque eu não ouvi quase essa referência a isso, é a causa principal dessa pobreza. Não é só o governo venezuelano falar que ele tem a sua parcela de culpa, não vou também querer isentar, não, mas são as sanções. Sanções brutais, unilaterais e ilegais, impostas por uma grande potência, a Venezuela. Essas sanções que tornam dificílimo o comércio com a Venezuela, por qualquer país, comércio pacífico. Isso afetou de maneira brutal a economia venezuelana. E é essa, digamos, debilidade econômica que gera... Eu fui ministro do governo Lula, fui ministro da Defesa no governo da presidenta Dilma, tinha sido Itamar, nunca ouvi falar desse problema de imigração. Quando é que isso começa? Quem é o culpado? O governo da Venezuela tem uma parcela de culpa? É possível. Agora, certamente as sanções têm muito a ver com isso. Então, quando nós formos falar de direitos humanos, vamos falar das sanções também. Nós estamos de pleno acordo em falar dos direitos humanos se nós formos capazes de falar das sanções, porque elas também ferem os direitos humanos. Eu estou de acordo que nós devemos proteger, devemos protestar com o caso das pessoas presas e perseguidas, estou de pleno acordo com isso, mas nós não podemos ignorar esse outro aspecto da situação. Mais importante do que classificar como ditadura, tem muito país no mundo aí que a gente classificaria como ditadura. Muito. Eu não vou dizer nem mencionar quais, nem em que regiões, porque, enfim, eu, apesar de aposentado, não sou diplomata. Mas tem muitos. Agora, se você romper relações com todos que você vê defeitos de direitos humanos, é capaz de você não falar com ninguém. É muito capaz de não falar com ninguém. Porque esses que falam muito de direitos humanos, eu não vou entrar em nada que possa ser, e que falam muito também da correção dos processos eleitorais, eles também têm telhado de vidro. As coisas não são complicadas, e para nós melhorarmos a situação, como nós desejamos melhorar, é preciso mantermos a interlocução. Então, eu não estou defendendo o governo da Venezuela, eu não estou qualificando o governo da Venezuela, eu não estou dizendo que o governo da Venezuela é uma democracia ou não é, eu estou defendendo a interlocução, porque assim é que você pode melhorar, contribuir para melhorar. Isso é basicamente uma tarefa deles, dos venezuelanos, mas que nós podemos contribuir de maneira positiva. Não é com sanções, não é com isolamento, não é com caracterizações que tornam o diálogo impossível. Eu acho que o problema do fenotipo só não teria preocupação, Vossa Excelência, porque eu, quando estive lá a primeira vez, o nome do chanceler venezuelano era Roy Chatterton. Então, realmente, não há essa preocupação. Tem muitos venezuelanos também, com o seu, com o meu, com o fenotipo de todos nós. Eu acho que uma coisa que até hoje eu não vi acusar a Venezuela é de qualquer tipo de racismo ou de etnia. Vossa Excelência vai me permitir não responder a essa questão de antissemitismo, porque é um absurdo. Quer dizer, eu tive o meu convívio com os israelenses e com os judeus em geral, é o melhor possível. Eu tive a honra de estudar num colégio laico, do Rio de Janeiro, onde grande parte dos meus colegas eram judeus. Eu tenho uma admiração enorme pelo povo judeu em muitas
em muitos campos, em inúmeros campos, que fizeram pela música, pela arte, pela ciência, pela política. O próprio Karl Marx, aqui, o senhor falou de alguém que aqui, o Karl Marx, o pai dele era um rabino. Né? Então, isso não tem cabimento. Agora, você criticar o governo de Israel, é muito fácil você dizer que isso é antissemitismo. Sabe, é a mesma coisa você criticar um governo africano, você ser acusado de ser racista. Não. Aquele governo que você está criticando, aquelas atitudes. Não há nenhum sintoma, nem de mais longe. E eu conheço e tenho muitos amigos judeus que são extremamente críticos do governo de Israel. Então, eu acho que isso não tem nenhum cabimento, eu acho que isso é manipulado de uma maneira, sinceramente, ofensiva, e não tem nenhum fundamento a esse respeito. Com relação ao Hamas, já dei minha resposta. Eu não disse que o Hamas era um movimento pacífico. Eu achei que o que tem naquele livro, que era a busca do relacionamento internacional, criava uma expectativa de que o Hamas pudesse caminhar por uma coisa pacífica. É um pouco diferente, se for lida com atenção. Enfim, eu quando fui a Israel, tive a honra de ser a primeira visita que eu fiz a Israel, eu visitei 5 vezes. A primeira foi acompanhado pelo Rabino Sobel, até recebi a brincadeira de um ministro que era o Olmert, antes dele ser primeiro-ministro, ele foi ministro da indústria e vice-primeiro-ministro, disse assim, o Sobel disse assim, você viaja com o seu próprio rabino? Quer dizer, então, essa acusação é uma acusação totalmente descabida.